arbitragem, ela é considerada uma jurisdição, né, que as partes podem levar tudo aquilo que for referente a direito patrimonial disponível, pode ser resolvido por árbitros, né? E os árbitros são pessoas capazes, pessoas que têm um conhecimento específico sobre um determinado assunto e que possuem a confiança dessas pessoas para resolverem aquelas questões específicas. É uma espécie de justiça privada? A gente não diria assim uma justiça privada, porque quando a gente fala isso tem sempre uma conotação de que você paga a pessoa para ela decidir da forma como você quer. E não é assim que acontece, né? Você tem um problema junto com a outra parte e você chama esse terceiro, que é chamado árbitro, para resolver esse conflito. Então, da mesma forma que um juiz recebe o seu salário no final do mês, digamos assim, o árbitro precisa receber também os seus honorários. Mas não é porque você indicou aquele árbitro que ele vai decidir como você quer que ele decida. Então, por isso assim, que a gente não fala em justiça privada, porque pode dar essa conotação de que eu paguei, então alguém vai decidir como eu quero. Não é assim que acontece. E quem pode utilizar a arbitragem? A lei fala que qualquer pessoa capaz pode assinar uma convenção de arbitragem. Tá? Então, uma pessoa física pode utilizar a arbitragem, uma pessoa jurídica pode utilizar a arbitragem. Não tem restrição com relação à matéria no sentido de só empresário que pode usar, grande empresário. Não, pessoa física também pode utilizar, desde que seja a pessoa capaz, porque é esse o requisito que a lei determina. E como são escolhidos os árbitros? Os árbitros são de livre nomeação, né? Então as partes elas escolhem aquelas pessoas que elas confiam e aquelas pessoas que possuem aquele conhecimento técnico para resolver aquela questão. Então o árbitro pode ser qualquer pessoa que tenha a confiança das partes. E quais são as vantagens de se escolher a arbitragem? Bom, dentre várias que a gente pode citar, uma grande vantagem é a celeridade. Por quê? Porque a celeridade, no mundo empresarial, as decisões precisam ser tomadas de uma forma muito rápida, principalmente hoje com a globalização. Então, hoje, com questão de e-mail, dessa livre circulação de informações, a gente precisa de uma decisão muito rápida. E a arbitragem fornece isso no sentido de que a própria lei determina que o árbitro ou o tribunal arbitral, depois que for formada a composição do tribunal, tem um prazo de 6 meses para resolver aquela questão. Então, às vezes, uma questão que pode demorar anos no Poder Judiciário, se for levada para a arbitragem, o árbitro, né, vai ter esse prazo de 6 meses para resolver essa questão, com uma pequena prorrogação que a própria lei determina. E como é a estrutura da arbitragem hoje no país? A gente tem um apoio muito grande do Poder Judiciário, né? Porque a gente vê que pessoas que tentam utilizar a arbitragem de uma forma, digamos que ela não foi criada para isso, né? Em que sentido? Tentam resolver algumas coisas ou que não poderiam, ou tentam levar alguns assuntos ou algumas pessoas que não poderiam, né, ser encaminhadas para a arbitragem. A gente vê que o Poder Judiciário ele anula uma sentença arbitral que não está correta no sentido de que não respeitou todos os seus princípios, né, e ratifica essa sentença quando uma pessoa que não quiser cumprir tenta usar o Poder Judiciário para não cumprir aquilo que já foi decidido. Então, a gente vê que o Poder Judiciário apoia a arbitragem nesse sentido, mas na hora que ele precisa anular uma sentença porque ela realmente feriu princípios legais e princípios constitucionais, também ocorre a nulidade dessa sentença. E, professora, para finalizar, conciliação e arbitragem, como que a gente pode ver, qual a diferença? Na arbitragem, esse terceiro ele vai decidir a questão. Ele vai dizer quem tem razão e quem está errado. Houve um julgamento. Na conciliação, não. Na conciliação, quem decide são as partes. O conciliador, ele ajuda as partes a chegar a um denominador comum, mas quem vai decidir são as partes. Por isso que o resultado de uma conciliação é um acordo, porque é um acordo feito pelas partes. E na arbitragem, o resultado é uma sentença arbitral, porque foi um árbitro, um tribunal arbitral que decidiu aquela questão, ele finalizou aquele litígio com uma decisão sua. É a imposição de um terceiro sobre a vontade das partes.